trabalho com aconselhamento e vocês já sabem que eu não faço isso só aqui nas dependências da Zoe. Eu faço parte de outros grupos de pastores e de intercessores e tem outros círculos de amigos e amigas. E a gente está sempre na companhia de outras pessoas e na maioria das vezes, quando nós somos procurados, existe sempre a intenção de compartilhar algo que está no coração com pessoas de confiança. E eu, irmãos, um dia caí na besteira de dizer, diante de uma situação que eu ouvi tão chocante, eu saí da sala, botei a mão na boca e disse: Deus, eu acho que hoje eu já posso declarar que já vi de tudo. Irmãos, aí passaram-se os dias, aconteceu uma outra situação, pior. Aí eu disse: meu Deus, para que eu fui dizer que já tinha visto de tudo? Porque agora, aí começaram a acontecer coisas que foram me chocando cada vez mais. E eu achando que já tinha visto de tudo. Na verdade, quando nós lidamos conosco e com outros seres humanos, nós não podemos nunca dizer que já vimos de tudo. E eu aprendi isso a duras penas, nesses 9 anos. Mas aprendi. E agora eu é que não digo nunca mais isso. Só existe uma pessoa, diante de quem o meu coração está completamente rendido. É esse Deus que nós acabamos de cantar. Não existe uma só vez que eu vá diante da presença dele para eu não sair maravilhada. Não há uma única vez, uma só, em que eu contemple o Senhor, em que eu tenho a oportunidade de entrar numa adoração como essa que nós cantamos aqui, em que eu não seja surpreendida sempre positivamente pela glória do Senhor, pelo amor dele, pela grandeza dele. O que acontece conosco é que os anos passam, a mídia nos cativa. Eu não falo apenas da televisão, eu falo do Instagram, falo do WhatsApp, do Facebook. Nós vamos sendo rodeados por notícias de pessoas até que a gente nem conhece. E o nosso coração fica cativo de algumas dessas coisas. E a gente é capaz de contemplar a vida da Gisele Bündchen, por exemplo, ou no meu caso, que uma vez caí na besteira de ler lá sobre o Brexit, aquele evento que vai acontecer lá na Inglaterra, está caminhando para separar o Reino Unido da Europa. E aí, depois disso, meu amigo, eu recebo uma enxurrada diária com todas as notícias do Palácio de Buckingham. Pareço até que eu sou a porta-voz brasileira do que acontece lá para as bandas do Reino Unido. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas no meu direito e vem o resumo de todas as notícias. E aí você vai sendo cativado pelas boas e pelas más notícias também. Só tem uma coisa: nós nos detemos tempo demais contemplando essas coisas sem entender que estamos contemplando. Sabe por quê? Porque contemplar não tem a ver apenas com olhar. Contemplar tem a ver com colocar atenção. Focar a sua mente naquilo dali. É mais ou menos aquilo que a Bíblia nos manda fazer quando nós lemos a palavra. Meditar nela. Contemplar. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não coloca, não dedica a sua atenção e inclina o seu coração para contemplar o seu Deus? Faz quanto tempo que você não abandona aquilo que lhe rouba tanto da presença do Senhor e gasta um tempinho contemplando a natureza, por exemplo? Porque a Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. Eles declaram, eles têm o poder de nos pregar um sermão silencioso. Faz quanto tempo que você não para diante da palavra de Deus e lendo coisas sobre Deus, você fica como nós cantamos, maravilhado, maravilhada, sem palavras para expressar, de coração apaixonado, como diz lá em Cantares: Senhor, eu olhei para o Senhor e os teus olhares roubaram o meu coração, encantaram o meu coração, me apaixonaram. Eu queria que agora, nesse tempinho que nós vamos ficar aqui, você dedicasse sua mente e o seu coração a fazer isso agora. Porque eu vou ler com você 3 textos.
e eu faço questão que você acompanhe comigo a leitura. Um deles está no livro de Jó. Vamos ver se Deus tem realmente esse poder de nos maravilhar. Jó, capítulo 38, a partir do versículo 4. Jó foi provado muito severamente, todos nós sabemos disso, não é verdade? Nos juntamos a ele, né, com o coração quando estamos com o coração quebrado. E os amigos de Jó que foram para lá consolá-lo, cada um levou uma palavra. Deus ficou durante 37 capítulos. No 38, Deus responde Jó. E olha o que Deus pergunta para ele. Esse Deus pequenininho a quem nós servimos. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me já que sabe tanto. Já que você sabe tanto. Onde era que você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo? Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular do mundo? Isso é Deus perguntando a Jó. Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria, você estava onde? Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda? Pois o contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. Por isso, irmãos, que o mar não passa dali de onde a arrebentação quebra as ondas. E todas as vezes que ele ultrapassa, fomos nós. Porque sabe quem determinou o limite do mar? Nós acabamos de ler, foi o Senhor. Disse, aqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma como barro sob um anel de selar, como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levado para cometer violência. Agora eu queria que o Roberto colocasse o versículo 25. Faz parte do diálogo que Jó estava tendo com o Senhor e essa é a parte em que Deus responde a ele. Perceba que o Senhor não estava dando umas gotinhas calmantes a Jó. Ele estava falando do ponto de vista do Deus eterno para aquele que estava arguindo ao Senhor. E olha o que é que diz aí. Eu vou ler aqui nessa versão enquanto vocês vão lendo aí para a gente ir um pouquinho mais rápido. Quem abriu canais para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos e trovões? Para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, nos lugares desertos onde ninguém mora, para descedentar a terra seca e assolada e para fazer os renovos, para fazer crescer os renovos da erva. Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se compacta. Se você entender a proposta de contemplar o Senhor, de colocar a sua atenção nisso daqui, pense. Onde nós estávamos quando o Senhor estabeleceu o mundo? Que capacidade nós temos de determinar até onde vai o mar, onde é o interruptor que acende o sol todos os dias? Você já descobriu isso? Eu queria que você ficasse com o seu coração sendo cheio disso. Eu queria ler outra referência em Salmos. Vá lá, no Salmo 29. Salmo 29, a partir do versículo 3, diz assim:
ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. Ele governa os dilúvios como rei. Governa para sempre. Salmo 145. Versículos 10 e 11. Diz assim: todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Aí você diz, claro, dentro do livro de Jó e Salmos, tem bastante referência sobre a grandeza de Deus, mas aí em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12, Isaías, capítulo 40, versículo 12, diz assim: quem na concha da sua mão, faça assim. Todo mundo, faça assim. Olha o que aqui Isaías está dizendo. Quem na concha da sua mão mediu as águas. Imagine, irmãos, a gente não consegue conter um pouquinho de água aqui, né? E aqui está dizendo que quem foi que mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu o pó da terra na terça parte, num pedacinho de uma vasilha, e pesou os montes e as colinas numa balança. Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Sabia que a Austrália, que fica na Oceania, é um continente formado por milhares de ilhas. E o Senhor tem todas elas como um pó. Diz que não é nada para ele. Todo o poder bélico dos Estados Unidos, é esse Deus que nós estamos lendo aqui, são quem mesmo? Vamos continuar. Diz aqui, versículo 16: o Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Com quem, irmão, você pode comparar a Deus? Veja que esse Deus que foi revelado nesses 3 livros, que são aqueles que a maioria de nós conhece, folheia e encontra quando abre a Bíblia no meio, e até bota o dedo para achar um versículo que Deus fale conosco, não é? Esses são os livros que nós mais lemos, e isso é o que esses livros dizem de Deus para nós, é o que eles falam. Claro que eu não estou citando aqui todas as referências sobre a grandiosidade de Deus. Você pode me perguntar, mas por que a senhora está com essa conversa? Deixa eu lhe explicar. Preste atenção. Sobre Jesus, a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. Preste bem atenção que um dia Jesus se revelou em carne, ele veio e ele se manifestou a nós. E ele, quando se manifestou, a Bíblia disse que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Agora, se você me pergunta para onde essa história caminha, você já sabe que termina numa cruz.
Jesus morto por aqueles que esperavam por ele, que conheciam as profecias. Do palácio de Herodes se viu a estrela que brilhava no Oriente. E os sábios e entendidos da época de Jesus, que muito bem conheciam as profecias, viram aquela estrela e foram incapazes de ler aquele sinal que estava acontecendo nos céus. Irmão, você sabe que me preocupa muito isso que aconteceu, porque nós estamos vivendo um tempo tremendo. Homens tremendos passaram por esse púlpito e falaram coisas tremendas. Nós é que somos bem esquecidos. E o fato de que a gente não inclina o coração, e a gente não contempla, e a gente não retorna o que foi dito a nosso respeito, faz com que a nossa memória não trabalhe a favor daquilo que nós queremos viver. Imagine que você ouviu que você vai ser próspero e você amanhã de manhã acorda e não tem a provisão que você tinha expectativa de ter. E aí você abre a boca e começa, com os assassinos da promessa e da bênção. Olha, esse bichinho aqui, língua, a gente tem que ter debaixo de uma rédea tão curtinha, irmãos. Porque você diz, eu quero ganhar a minha família para Jesus. Ah, Deus, como aquele povo é importante para mim. Mas aí, quando a briga rola dentro de casa, esse povo não tem jeito. Às vezes é a nossa boca que está, fazendo o trabalho contra nós. Preste atenção. O que aconteceu com Jesus naqueles dias é que tentaram fazer Jesus caber dentro de um padrão. Um padrão que já estava pervertido, há muito tempo. Aliás, de todas as maneiras tentaram confrontar Jesus para ele caber dentro daquele molde que a religião da época tinha projetado para ele. Quer saber de uma coisa? Foi muito pior do que o que a gente pensa. Tentaram fazer Jesus parecido com ele. Você sabe que o que eles fizeram é mais ou menos aquilo que nós fazemos hoje em dia. Vocês já perceberam o quanto nós fazemos Deus parecido conosco? Ou o seu Deus gosta dos seus inimigos? Ou o seu Deus é contra você e as suas causas e a favor do outro? Você já se deu conta de como a gente torce as coisas? É provável que Deus abra, entre aspas, porque eu não acredito nisso. Abra a cova para o meu inimigo, mas para mim não, porque eu sou serva do Senhor e temo a Ele, e agora eu posso estar errada como for, e o outro ter razão contra mim. Mas eu já fiz Deus tão parecido comigo, que Ele gosta de sorvete de chocolate, calda de chocolate e tudo de chocolate. Ele nunca vai gostar de morango, porque morango é o sabor que eu não gosto. Então, eu faço do jeito que eu entendo que deve ser e pouco me importa aquilo que Ele espera de mim. Aliás, irmãos, já observaram como nós temos uma tendência de transferir para o inimigo das nossas almas toda a responsabilidade? E aí eu escuto às vezes as pessoas dizendo assim, que, falando sobre o orgulho, fulano é orgulhoso, Beltrano é muito orgulhoso. E aí Satanás vem, Satanás sai, Satanás acontece. Deixa eu dizer uma coisa, o opositor do soberbo e do orgulhoso não é Satanás. Não é. O opositor do orgulhoso e do soberbo é o Senhor. É o Eterno, o Criador do universo. Ele diz que é Ele quem abate os orgulhosos. A Bíblia diz que Ele faz justiça ao órfão e ao necessitado. Tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está indo na rota de colisão do Senhor. Deus não é como eu. Deus vai dar as pessoas que eu gosto e amaldiçoar aqueles que eu não gosto. Deus não é passional. Ele não se move pelos meus gostos e pelas minhas paixões. Sabe do que mais, irmãos? Deus não é comum. Para a gente não tratá-lo como santo. Deus não é ordinário. Abaixo daquilo dentro do padrão que eu estabeleci. Ele é extraordinário. Deus não é medíocre. Deus está acima de todas as médias. Deus é santo.
ser que santo é uma canção bonita que nós cantamos. Santo, santo, só uma palavra. Irmãos, vou cantar mais não, porque já percebeu que eu saí do tom, né? Começo bem e termino mal pra caramba, né? Não, Pedregulho. Pedro tapou até o ouvido para não ouvir, irmão. Daqui eu tô vendo. Então, ele nem olhou para mim. Concordou. Então, nós cantamos santo, 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 como se santo, santo, santo fosse uma canção bem linda que é cantada no céu. Olha, não é não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a miríade celestial olha para Deus e exclama, santo. Eles não têm outra coisa para dizer além de que Deus é santo. Ele é grande demais, irmãos, para que a gente não o trate com a devida reverência. Ele é poderoso demais para eu colocar ele dentro de uma caixinha e ele só é forte e poderoso para atender os meus pedidos. Ele é muito mais abundante do que isso. Muito mais do que você e eu somos capazes de expressar. O que nós temos feito é colocar Deus nos padrões que a gente estabeleceu. Deixa eu contar para vocês uma história que quando eu li me emocionou. Quem gosta de um pouquinho mais de leitura ou estudou e lembra das aulas de história sabe da existência de um homem chamado Diz que esse homem, ele escreveu muitas coisas sobre Deus. Muitas coisas. E naquele momento final dele, da morte dele, ele estava deitado, orando, respirando já com muita dificuldade, já para partir para as moradas celestiais. E ele respirou profundamente. E quando ele respirou profundamente, o coração dele parou de bater. Todo mundo sentiu uma paz. Todos os que estavam presentes no ambiente sentiram essa paz que a gente conhece, que excede todo o entendimento. E todo mundo manteve o silêncio. E aquele homem que já estava declarado ali naqueles minutos como morto, de repente abriu os olhos. E ele declarou: vi o Senhor. Tudo que eu escrevi sobre ele não passa de palha. Ele respirou mais uma vez e foi estar para sempre com o Senhor. Irmãos, não existem palavras humanas, não existe tratado teológico, não existe ciência, não existe nada sobre a face da terra capaz de descrever o Senhor e caber na minha e na sua mente. É impossível entendê-lo com a mente natural. É simplesmente impossível. O que nós queremos, muitas vezes, não é conhecer esse Deus. Nós queremos a glória de Deus. Nós queremos o poder de Deus. Nós queremos a autoridade que há no nome dEle. Mas sem andar com Ele. Sem conhecê-lo. Então me responda como isso é possível. Porque isso também é outra coisa que não cabe na minha cabeça. Como é que eu vou ter poder, autoridade, unção, sem caminhar com o Senhor? Como é que isso é possível? Como? Aí, eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho. Quantos aqui conhecem o presidente? Não digam, por favor, respondam as perguntas como eu estou perguntando, viu? Para não parecer que eu estou sendo nem subversiva, nem revolucionária, nem das mãos, né? Os entendedores entenderão, né? Porque eu tenho uma fama terrível nesse aspecto. Bom, aí vamos lá. Vocês sabem, respondam por favor sim ou não. Você sabe o nome do presidente do Brasil? O nome completo? Quem sabe o nome completo? Levante a mão para eu ver. Vamos lá, todos os que sabem juntos no 3. 1, 2, 3. Pois é. Vocês conhecem a esposa dele? Quem conhece a esposa dele? Como é o nome dela? Ele tem filhos? Quantos? Quantos homens e quantas mulheres? Sei.
Vocês sabem qual a posição dele com relação à ideologia de gênero? Vocês sabem o que ele pensa sobre o aborto? Ok. Agora me responda. Se você encontrasse o nosso presidente da República comendo uma coxinha ali no Marcelo, com aquele monte de gente que a gente supõe que ande com ele, com a delegação dele, você poderia se referir a ele de igual para igual? Mas você não sabe tanto sobre ele. Você não conhece ele, a mulher dele, os filhos, sabe até o nome se eu perguntar mais detalhadamente. Agora me diga, você conhece o presidente, ele conhece você? Se você ficar lá, presidente, ele vai corresponder à altura? Como grandes amigos que não se veem há séculos? Não, irmãos. Isso seria o quê, na opinião de vocês? Você chegasse lá e diga, cara, como é que você tá? Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Não gostei nada daquele negócio que você fez, nem daquela loucura que você falou, não, viu? Que ele não diz nada disso. Né? Super equilibrado. Bom, para a gente não passar para o outro lado, né? E eu estava indo tão bem, né, irmãos, pelo Espírito, para não terminar pela carne. Vamos lá. Isso seria um desrespeito. E apesar de todos nós estarmos debaixo da autoridade deste homem que governa a nação, isso não nos faz os melhores amigos dele. Não me dá acesso, não me dá credencial para eu sentar na mesa dele, para eu comer da comida que ele come, para eu ir para o aniversário da filha dele, para eu estar desesperado e bater na porta dele de madrugada ou ir pedir uma xícara de açúcar na casa dele. Isso, tudo o que nós conhecemos sobre ele, tudo o que nós lemos, tudo o que nós sabemos e vemos na televisão, é irrelevante se você não o conhecer. Para estar na intimidade do presidente, é preciso que você se aproxime. É preciso que você o conheça. Senão, isso será impossível. Deixa só eu lhe dizer uma coisa. Você deve estar achando aí, né, que eu estou fazendo política, já que esse é um ano eleitoral, ou expressando minha opinião a respeito da presidência da República. Mas o meu objetivo é fazer bem prático para você a experiência que Jó, que nós começamos lendo, teve. Jó certamente sabia muitas coisas sobre Deus. Ele ouviu falar. Ele tinha conhecimento de causa. Ele era tão temente ao Senhor que ele oferecia sacrifícios até pelos filhos dele. Mas olha, todos nós de Jó sabemos que ele sofreu muito, não é? Que ele perdeu os filhos, que ele perdeu os bens, que ele só não perdeu a mulher. Que mulher! Pense como admira a mulher de Jó. Passou por tudo isso, não deixou o caba nem a pau. Ela pode ter dito umas besteiras, mas quem não diz, né, irmão? A gente, de vez em quando está com raiva, diz cada negócio. Eu que o diga. Não é? Ou aqui as esposas são todas perfeitamente equilibradas, como a Natália falou aqui, que vão todas amanhã de muito boa vontade fazer uma surpresinha para a família. Melhor a gente mudar de assunto, né? Porque de vez em quando a gente termina falando o que não devia. Mesmo conhecendo todas as escrituras, mesmo sentando aí toda terça, toda quarta, quinta ou sábado, nas células ou no culto. Escute, enquanto Jó sofria, enquanto Jó tinha todas as perdas, inclusive a perda da sua saúde, eu queria saber aonde era, irmãos, que Deus estava. Não é essa pergunta que nos fazem? Aonde ele estava que não viu isso acontecer? Será que ele estava de férias? Será que ele estava mais ocupado fazendo alguma outra coisa ou ele não tinha poder para interferir? Irmãos, Deus não se pronunciou. Deus permaneceu em silêncio até que todas as opiniões, todos os achismos, tudo que todo mundo tinha para dizer fosse simplesmente esgotado. Porque todo argumento humano é falível. Acaba.
Só a palavra do Senhor permanece para sempre. O que ele diz, a Bíblia fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, ele é capaz de cumprir. Agora, sabe como nós sabemos disso? Porque nós o conhecemos. Porque se nós não o conhecermos, faremos de Deus aquilo que as pessoas fazem sobre nós. Pegamos ele e colocamos num padrão humano. E nós dizemos assim, todo mundo falha. É verdade, mas Deus não falha. Pode ser que aconteça qualquer coisa e um ser humano falhe, mas o nosso Deus não vai falhar. Ele não comete erros. Ele nunca vai prometer algo e ele não vai cumprir, porque ele é todo poderoso e aquilo que ele diz se cumpre cabalmente. Deixa eu lhe dizer, as perguntas das pessoas e as acusações contra Jó prosseguiram, mas volte lá em Jó. Só que dessa vez no capítulo 42, Jó, durante o discurso de Deus, só respondeu ao Senhor 2 vezes. Uma foi, tá bom, Senhor, eu vou ficar em silêncio. E a outra resposta foi essa que nós vamos ler. A partir do versículo 2 diz assim: sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Todo o conhecimento que Jó tinha a respeito de Deus se limitava àquilo que ele ouviu falar. Como nós conhecemos o presidente dessa nação, sabemos muita coisa sobre Deus. Temos bastante coisa dentro da nossa bagagem a respeito dele. Nosso HD está cheio de informações sobre ele. Mas sabe de uma coisa? Nada do que você sabe sobre Deus lhe habilita para a intimidade dele. Nada, absolutamente nada. Mas em compensação, se você deseja a intimidade do Senhor, eu queria lhe ensinar uma chave para você virar hoje à noite. Nunca mais esqueça disso. Eu orei hoje à tarde e pedi, Senhor, que hoje à noite seja um dia para muita gente que vai marcar. A vida vai ser dividida em 2 momentos. Não porque sou eu liberando essa palavra, mas é porque existe algo que nós precisamos aprender sobre essa intimidade que nós queremos tanto, desejamos tanto, mas entendemos tão pouco. Olha o que diz Salmos 25. E o versículo 14, marque esse versículo na sua Bíblia. Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que? Como é, irmãos? Ah, não é os que estudam muito sobre ele, não. Não é os que leram muitos livros, não. Não é os que leram a Bíblia de capa a capa como eu, não. Não? Com certeza, irmãos. Porque, né, eu gosto de ler. E esse livrinho aqui, para mim, é muito precioso. Mas aqui não está escrito isso sobre essa palavra. Que é o saber muito, essa palavra que me habilita para a intimidade do Senhor. Que não é o ler muito e falar bem que abre a porta da intimidade para o Senhor. Olha o dedinho. Não. A Bíblia diz que se eu souber muito essa palavra e eu não conhecer o autor desta palavra, é capaz que eu mate com essa palavra. É capaz que eu use essa palavra para dividir, para magoar, para ferir, para separar. Mas acontece que a intimidade que todos nós queremos é um segredo. E olha o que está escrito aí. O segredo do Senhor é para os que o
temem, ele lhes fará saber o seu conserto. Eu queria que se fosse, esse mesmo texto fosse lido em outra versão. E na minha versão diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma versão mais moderna vai falar que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que o temem. Irmãos, se você deseja a intimidade do Senhor, como eu escuto muita gente declarando, como eu escutei ao longo desses 9 anos, pessoas desejosas de conhecer o Senhor, o ponto de partida, a chave que você precisa girar é o temor ao Senhor. Não existe intimidade com o Senhor se você não está disposto nem disposta a entrar nesse caminho de respeito, de reverência, de santidade. Olha o que é que diz essa versão. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e Ele lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. O segredo, o ponto de partida é o temor do Senhor. Jamais conheceremos o Senhor intimamente sem temê-lo. Aí você pode me perguntar, que negócio é esse? Agora eu tenho que ter medo de Deus? Preste atenção, que temor é um sentimento de profundo respeito. Está ligado à obediência. E deixa eu dizer o que é medo. Medo é uma ansiedade, de acordo com o dicionário, irracional ou fundamentada no receio. É uma consciência de que existe um perigo. Não, no perfeito amor não existe medo. Mas precisa haver uma disposição, uma atenção no meu coração, capaz de respeitar a presença do Senhor. Essa palavra nasceu no meu coração há mais ou menos 2 anos. Quando em uma conversa com um dos irmãos, aqui da nossa congregação, uma pessoa respondeu a mim o seguinte: Deus é o Senhor disso, daquilo e daquilo outro. Mas nem Ele é Senhor da minha família, nem Ele é o Senhor do meu dinheiro. E isso me assustou quando eu ouvi. Eu estava participando da conversa, tinha várias pessoas envolvidas. E na hora me deu um sentimento de indignação. Na hora eu respondi imediatamente. Não gosto muito de me meter em questão alheia não, mas nesse dia eu me meti. Eu disse, então, preste atenção. Se Ele não é o Senhor de tudo, Ele não será o Senhor de nada. Não existe meio termo. Não existe, metade de mim pertence ao capeta e a outra metade a Deus. Eu não sintonizo hoje o Espírito Santo e amanhã eu pego qualquer espírito, como o povo diz por aí, que for passando pela rua. Não é assim que funciona, nós somos propriedade exclusiva. Deus não nos divide com absolutamente ninguém. O que acontece conosco, irmãos, é que às vezes Deus está se manifestando aqui de forma poderosa. E desculpe a sinceridade, tem tanta gente no celular, distraído, desapercebido do que Deus está fazendo aqui. Deus está falando e você está conversando, sua mente está tão longe. Sabe por que isso acontece? Não é porque nós não amamos o Senhor, não é porque nós não estamos salvos e a presença dEle não nos importa. É porque nós perdemos o temor. Isso não é tão difícil assim de acontecer. Saul começou muito bem. E depois ele começou a se habituar com as coisas. E daqui a pouco o coração dele foi corrompido e ele nem se deu conta. Ele acabou fazendo aquilo que não cabia a ele fazer. Tomando o lugar de Samuel. Em contrapartida, veja o exemplo de Samuel. Conviveu com Eli. Um sacerdote que a Bíblia diz que tinha perdido a visão, e não era só porque ele era cego. Era porque ele já não podia ver o sobrenatural. E sabe de uma coisa, os filhos de Eli também eram terríveis. E aquele menino dormia na presença da glória de Deus, dentro de um espaço em que havia a presença da glória do Senhor. E a Bíblia fala que toda a existência de Samuel passou e não fala de um único incidente em que Samuel
teve problemas com a presença do Senhor. Muito pelo contrário, ele é um homem de quem a Bíblia dá excelentes referências. Temer a Deus, queridos, é obedecê-lo, mesmo quando não há vantagem nisso. Nós gostamos tanto de vantagem, mas temer a Deus é permanecer em obediência, menos quando você tiver, até mesmo quando você tiver que levar uma advertência. Permanecer em atitude de obediência. Temer a Deus é colocar a vontade dele acima da nossa, ainda que tenha um custo, e o custo seja a minha vontade não ser satisfeita. Temer a Deus é reger a vida por aquilo que ele estabeleceu e não por aquilo que eu acho. Irmãos, eu acho tanta coisa. Eu acho um monte de coisa ruim, acho outro monte de coisa boa. Não gosto de umas coisas e gosto de outras. Sou tão tendenciosa aos meus gostos, mas temer a Deus é permitir que Ele mude meus planos, que Ele desconstrua os meus argumentos, que Ele aniquile as minhas desculpas. Eu trabalhei muitos anos no cemitério Parque das Flores e eu li muito sobre o luto. E entre as coisas as melhores coisas que eu descobri com o meu tempo de serviço no Parque das Flores foi um autor chamado C.S. Lewis. Esse cara é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. E eu gosto do que ele escreve. E um dos livros dele pouquíssimo conhecido é esse, Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Ele casou já velho, isso é que a gente pode dizer, né? E casou assim, já com a idade avançada, melhor, fica mais bonitinho. E aí, ele apaixonou-se por essa mulher, e essa mulher terminou indo a óbito, e ele teve a fé dele confrontada. E até o 4º capítulo, ele tem uma discussão severíssima com o Senhor. E ele faz acusações terríveis a Deus. E como aconteceu com Jó, Deus não dá resposta nenhuma ao Lewis. E no 4º capítulo ele diz: Deus sabe o que eu acabo de descobrir? Que toda a minha fé era um castelo de cartas. E bastou que o Senhor desse um petelequinho, e tudo o que eu construí, eu achei que eu era, simplesmente acabou, foi destruído, desmoronado. Somente uma pessoa que tem muita intimidade com o Senhor pode fazer esse tipo de oração. Pode chamá-lo de você, como a gente fica às vezes censurando os outros. Por quê? Que nós que dizemos que amamos o Senhor, que viemos aqui na frente, declaramos que somos dele, que amamos verdadeiramente ao Senhor, eu creio que existe amor nos nossos corações pelo Senhor, vivemos uma vida tão abaixo do padrão que Ele estabeleceu. Escute, ser santo não é uma carreira que você vai correr até chegar naquele limite. Amar as pessoas como Jesus amou não é um padrão que você vai se esforçar a vida toda para chegar naquela marquinha. Está errado, queridos. O padrão é do que Jesus estabeleceu para cima. Quem disse que é por aí que a gente se nivela? Isso é para todos os outros, porque os cílios que a natureza aguarda que se manifestem são aqueles que vivem regidos pelos padrões que o Senhor estabeleceu. É do que está escrito para cima que você tem que ir, e não aceitar viver abaixo dessa linha. Preste atenção, tenha muito cuidado, porque uma das coisas que tem nos roubado o temor do Senhor é a amizade com o mundo, que a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, que a amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. Se você for amigo de Deus, você vai ter um problema sério nesse mundo. Se o negócio estiver muito acomodado, comece a ficar de olho. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu estava orando por vocês, sabe o que foi que eu escutei? Um homem chegou lá e disse para mim: sabe a fulaninha, sua amiga? Está fazendo isso, isso, aquilo outro, não é? Ela, assustada, respondeu: como é que você sabe? Pois é, diga para ela que pare
pare de fazer isso. Porque vai acontecer isso, o Satanás vai fazer aquilo outro, não sei o quê, 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 lá, lá, lá. E a pessoa foi bater na minha casa depois de 2 dias chorando para me contar isso. Eu disse, desde quando eu tenho parte com Satanás? Então ele está determinando o que vai fazer na minha vida. Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é para o Senhor que estou fazendo. E eu quero é mesmo que ele tenha raiva de mim. Se ele ficar de bem comigo, assim, de amizade comigo, como a gente diz aqui no Nordeste, de coloio comigo, qual é a diferença que eu estou fazendo nesse mundo? Se você chegar hoje na sua casa e tiver um trabalho de macumba, não se desespere, não. Na autoridade do nome de Jesus, eu ia dizer um negócio, mas graças a Deus, né? A gente tem o freio aqui chamado cérebro. Eu ia contar uma experiência que uma certa pessoa tem, mas melhor deixar para lá. Junte tudo no nome de Jesus, jogue bem longe da sua casa, não é? E a sua vida está escondida em Deus. A sua vida está escondida em Deus. Você não tem que ser amigo, ter amizade com o diabo. Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Também quero que ele não tenha nada comigo. De vez em quando dou um chute para fora bem legal, mas trato logo de me arrepender. Eu queria ainda lhe dizer algo a respeito desse tema, sobre o temor do Senhor. Salomão, você já deve lembrar que o temor do Senhor, esse versículo que nós acabamos de ler de Salmos, é esse primeiro passo que eu dou na direção da intimidade do Senhor. Se você quer ser íntimo de Deus, isso será impossível se seu coração não for tomado dessa reverência, desse respeito pela presença dEle, desse desejo de conhecê-lo. Mas escute aqui, Salomão também disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, se você quer ser sábia, isso é impossível sem ter temor. Agora escute, esse Salomão que pediu a Deus sabedoria, e todos nós conhecemos pelo que ele escreveu aqui, foi aquele cara que pediu ao Senhor sabedoria e recebeu. Ele não ficou sem resposta, ele recebeu sabedoria. Ele teve sucesso, ele conquistou o que ele queria, ele se estabeleceu, ele construiu o templo e o tempo foi passando e ele foi vendo o nome dele se estabelecendo. E aí, claro, ele foi achando as mulheres, cada uma mais linda do que a outra. Daqui a pouco o cara começou a se casar fora daquilo que Deus tinha dito que deveria, que era entre os israelitas, os casamentos, até mesmo dentro das mesmas tribos. E aí o tempo foi passando e o coração dele terminou sendo convencido, sendo afastado do temor do Senhor. E ele escreveu um livro, do qual a gente pode tirar aprendizados tremendos, como aquele do tempo, que nós devemos usar com sabedoria, descobrir de que maneira usar, discernir as coisas para fazer com clareza. Mas vocês já se aperceberam do último versículo desse livro? É Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. E o versículo 13. Perdão, Alberto. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Olha o que ele disse. Depois de ter provado de toda a sabedoria disponível para um ser humano, ele disse: de tudo o que se ouviu, a conclusão é essa. De tudo o que você ouviu, eu queria usar as palavras de Salomão. A conclusão é essa. Teme a Deus e obedece. E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Irmãos, se queremos viver um novo tempo, se queremos viver o cumprimento de tudo aquilo que foi dito e profetizado a nosso respeito, não espere que isso aconteça depois de um culto onde o derramar de Deus seja
bem forte e que você saia dali fervendo de alegria e de unção, mas sem nenhuma palavra para lhe desafiar. Preste atenção. Se é a intimidade do Senhor que você quer, se é viver esse tempo de Deus para a sua vida, comece, como eu disse lá no culto de Ano Novo, fazendo de Deus a sua principal busca. Se você quer ser próspero, acredite, você será no temor do Senhor. Quer ser guardado pelos anjos do Senhor? Sabe o que a Bíblia diz? Que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que a Bíblia diz? Que no temor do Senhor há firme confiança. Você conhece quantas referências sobre o temor do Senhor? Se você quer uma dica de ouro, preste atenção. O temor do Senhor é a porta para a intimidade. É o primeiro passo. É Ele que nos faz sábios. É o temor do Senhor que nos guarda, que nos livra do mal, que nos impede de ter o coração pervertido, inclinado para o erro. O temor do Senhor nos abre a porta, o acesso, a intimidade dEle. Não existe vida com Deus de intimidade sem temor do Senhor. Como é que você vai temer ao Senhor? Quando você começar a entender a grandeza dEle. Como aconteceu com Jó, que falou tanta coisa e depois olhou: você está onde mesmo, meu filho, quando eu fiz o mundo? Quando você olhar para o mar ali da Cruz das Almas, que é bem bravo, e você disser: caramba, para ali, porque foi o Senhor que prendeu, acorrentou os mares. Quando você fizer como eu, pendurar um negocinho de água com aquele líquidozinho para beija-flor, não bote açúcar não, que faz mal aos bichinhos, e você ficar lá vendo ele bater as asas tão depressa e vi tanta beleza, tantas cores em um negocinho desse tamanho. E aí tem um outro virado, chama-se bite, desse tamanho, derruba até o negócio da água, acaba com o meu líquido, caríssimo. A diversidade aqui. Ou você olhar para os céus e ser capaz de contemplar as coisas grandiosas que o Senhor é capaz de fazer. De quantas coisas Ele nos livrou, Ele nos trouxe à existência. Quantas coisas grandes o Senhor fez. Se você quer permitir que seu coração inicie por esse caminho de temor ao Senhor, pare diante das coisas que Ele tem feito e seu coração seja encantado por essa presença. Olhe para você. Eu sempre digo isso, né, irmãos? Não vou dar todos os detalhes, né? Vou dizer, eu digo ao meu marido, eu sou 1,70 m e alguns... O melhor de Deus para a sua vida. Você acha, irmão? Você acha? Aí as pessoas dizem assim para mim: você tá gordinha, o cabelo tá ficando branco. Eu digo, e Deus olha para mim e diz: tu és toda formosa e em ti não há defeito algum. Quando você começar a entender o que se diz a respeito do Senhor que nos formou, já viu que maravilha que é o olho humano? Você já olhou dentro de uma flor para você ver a beleza que existe ali? Você já tirou uma manga do pé no momento certo de comer, sem comer ela verde nem de vez, no tempo certo, as coisas de tempo certo? Eu sou incapaz de fazer um amendoim, aquela casquinha. Deus sabe exatamente o que juntar para fazer. Eu não sei fazer uma outra Érica, fiz um João e uma Bia, mas se mandar fazer de novo nem é possível mais, irmão. Mas Deus sabe o que precisou juntar em termos de DNA para fazer a mim e fazer você. Olha que Deus tremendo nós temos e que nós servimos. Abre teu coração para ser encantado por esse Deus que jamais vai deixar de lhe surpreender. Se você começar a caminhar nesse caminho de intimidade. Sabe qual é o desejo do meu coração? É que hoje à noite você saia daqui arrebatado de amor pelo Senhor.
Porque se você amar o Senhor sobre todas as coisas, se você aprender esse respeito, essa reverência, esse entendimento de que ainda que eu queira muito preto, o Senhor quer branco, eu não tenho que fazer o que eu quero, mas me inclinar para o que o Senhor quer, você vai ser livrado de decepções. Você será cada dia mais poderoso e mais poderosa no Senhor. Você viverá todos os planos e sonhos de Deus, se decidir obedecer, se decidir ser cheio de amor reverente pelo Senhor, tratá-lo com respeito de que Ele é digno, e sentar na mesa dele e comer do prato dele, e subir no colo dele e se pendurar no pescoço dele, como faziam as crianças com seus pais. Ou como diz o Salmo de Davi, que ele era na presença do Senhor como um bebê que foi amamentado. Já segurou um bebezinho no colo e deu de mamar? Já é o Alcides, irmãos, babando, porque o Alcides ali, ó, vai ser papai. Já é a Robéria. Já é a Thaís por aqui com a Letícia. Amém. Aí você vai ver, quando se está com fome, os gritos se ouvem de longe. Mas quando está com a barriguinha cheia, que coisa linda é ver um bebê dormindo. Até eu queria ter um bebê agora. Não. Irmão, não pode não. Pode não, vai dar confusão na igreja. Vai ter que chamar o pastor Rubem para vir resolver o problema. Melhor essa parte, mas o salmista disse que na presença do Senhor era como um bebê recém-amamentado. Um bebê que mamou, encheu a barriga, irmãos. Ele arrota e ele descansa, porque sabe que tem alguém ali para provê-lo. Se você andar em intimidade, em temor do Senhor, você não vai andar preocupado com comida, com o que vestir, nem com o que beber, nem onde vai morar, que nem eu. Eu sei que o Senhor está cuidando. Sei que o Senhor vai fazer. De vez em quando me dá umas crises assim, fico meio... Mas eu sei que o Senhor está cuidando. Eu queria lhe convidar a ficar de pé na presença do Senhor, diferente de todas as vezes que você veio a essa casa. Que você adore ao Senhor como você nunca fez, entendendo e discernindo que não são as canções que nós cantamos, porque os anjos não estão cantando santo, santo, santo. Eles estão olhando para Deus, e como eu e você, faltam palavras, eles estão exclamando: Deus não é ordinário, Deus não é medíocre. Esse é o conceito de santo. Deus é separado, Deus é pleno, todo o poder mora nele. Amém. A plenitude, ele. Todo o amor é ele. Ele não tem amor, ele é amor. Esse é o Deus a quem nós servimos. Espírito Santo, aqui estamos todos nós. Retira no nome de Jesus as escamas dos nossos olhos. Que as nossas cerviz, Senhor, sejam nessa hora quebrantadas, para que nós possamos ter uma revelação do Deus maravilhoso, muito mais do que palavras humanas podem expressar. Que o meu coração seja completamente derramado diante do Senhor, rendido diante do Senhor, para que eu possa e os meus irmãos, Senhor, andar em temores e ter acesso à tua intimidade. Deus, nós queremos a tua intimidade. Espírito Santo, nos ajuda, glorifica Jesus, nos leva nesse caminho. Eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.